Narração documental completa. Wonders of Portugal. Introdução. Um pequeno país de grandes maravilhas. Na extremidade ocidental da Europa, existe um país que, apesar da sua dimensão relativamente modesta, guarda uma densidade extraordinária de beleza, história e património. Portugal é uma terra moldada pelo oceano, iluminada por uma luz única e marcada por séculos de civilização. Entre castelos medievais, palácios românticos, mosteiros monumentais, cidades antigas, ilhas vulcânicas e paisagens naturais de cortar a respiração, o país revela-se como um verdadeiro mosaico de maravilhas. Cada região portuguesa possui a sua própria atmosfera. No norte, vales profundos e vinhas em socalcos descem até ao Rio Douro. No centro, cidades antigas e mosteiros falam de reis, batalhas e fé. Mais a sul, o litoral abre-se em falésias douradas, praias imensas e aldeias brancas. No Atlântico, Madeira e Açores parecem mundos à parte, onde a natureza se impõe com força quase mítica. Lisboa. A cidade das 7 colinas e da luz atlântica. Lisboa é uma das grandes maravilhas de Portugal, não apenas pela sua beleza urbana, mas pela forma como história, luz, rio e memória se unem numa mesma paisagem. Erguida sobre colinas junto ao estuário do Tejo, a capital portuguesa parece viver constantemente entre o passado e o presente. As suas ruas estreitas, os miradouros, os elétricos amarelos, os azulejos, as fachadas gastas pelo tempo e a luz dourada que se espalha ao fim da tarde criam uma atmosfera que poucas cidades no mundo conseguem igualar. Mas Lisboa é também uma cidade de profundidade histórica. Foi porto de partida para navegadores que mudaram o mapa do mundo. Foi centro de império, palco de terremoto, reconstrução e reinvenção. Bairros como Alfama, Mouraria, Chiado e Belém guardam camadas diferentes da alma da cidade. Ao olhar Lisboa do alto, percebe-se que não se trata apenas de uma capital. Trata-se de uma paisagem histórica em movimento. Uma cidade onde o Tejo parece abrir um caminho para o oceano e onde cada rua parece guardar ecos de marinheiros, poetas, comerciantes, reis e músicos. Belém, o lugar de onde Portugal partiu para o mundo. Entre todas as zonas históricas de Lisboa, poucas são tão simbólicas como Belém. Aqui, junto ao rio, Portugal construiu uma das paisagens monumentais mais significativas da sua história. Foi desta margem que partiram navios durante a Era dos Descobrimentos. Foi aqui que se consolidou a visão de um país voltado para o mar, para a navegação, para o desconhecido. Hoje, Belém permanece como um grande cenário de memória nacional. A Torre de Belém ergue-se como fortaleza delicada, quase escultórica, sobre a água. O Mosteiro dos Jerónimos, com a sua arquitetura manuelina exuberante, parece transformar pedra em renda. O Padrão dos Descobrimentos projeta no espaço uma narrativa de aventura, conquista, ambição e complexidade histórica. Belém é uma maravilha não apenas pelos seus monumentos, mas pela densidade simbólica que concentra. É um dos lugares onde Portugal se conta a si próprio. Sintra, a maravilha romântica entre nevoeiro, floresta e palácios. Poucos lugares em Portugal despertam tanta sensação de maravilha como Sintra. Situada entre montanhas cobertas de vegetação e neblina atlântica, Sintra parece saída de um sonho. A vila histórica, com ruas inclinadas, palácios, quintas misteriosas e florestas densas, tornou-se ao longo dos séculos um refúgio de reis, aristocratas, artistas e viajantes. O ambiente é quase irreal. A umidade, o verde profundo, a bruma e a arquitetura romântica criam uma atmosfera única em Portugal e rara na Europa. O Palácio da Pena, com as suas cores vivas, torres fantásticas e mistura de estilos, tornou-se um dos ícones visuais do país. A Quinta da Regaleira, com jardins labirínticos, túneis, simbologia esotérica e o famoso poço iniciático, acrescenta outra camada de fascínio. O Castelo dos Mouros, por sua vez, recorda tempos mais antigos, dominando a paisagem a partir das muralhas. Sintra é uma maravilha, porque reúne natureza, arquitetura, imaginação e mistério. É um lugar onde o território parece convidar à fantasia. O Mosteiro da Batalha, pedra, memória e grandeza. No coração de Portugal, ergue-se um dos monumentos mais impressionantes do país, o Mosteiro da Batalha.
Construído para celebrar a vitória na Batalha de Aljubarrota, este monumento é mais do que arquitetura religiosa. É um manifesto de identidade nacional. As suas fachadas, vitrais, claustros e capelas revelam uma sofisticação artística extraordinária. Cada detalhe em pedra fala de ambição, fé, poder e memória. O gótico português, aqui enriquecido por elementos manuelinos e simbolismo régio, alcança uma das suas expressões máximas. Caminhar pelos seus espaços é sentir o peso do tempo e da história. O silêncio do mosteiro parece guardar ainda a solenidade da sua origem. É um lugar onde a arte se transforma em permanência e onde o espírito de um país em consolidação se materializa em pedra. Alcobaça, o mosteiro, o silêncio e a lenda de Pedro e Inês. Se a batalha fala de vitória e afirmação nacional, Alcobaça fala de espiritualidade, ordem e tragédia amorosa. O mosteiro de Alcobaça, um dos maiores e mais importantes edifícios monásticos de Portugal, impressiona pela escala, pela pureza arquitetónica e pela serenidade do espaço. Fundado na Idade Média, o mosteiro foi centro de poder religioso e agrícola, mas tornou-se também guardião de uma das histórias mais marcantes da memória portuguesa, o amor de Pedro e Inês. Os túmulos góticos de ambos, frente a frente, acrescentam ao monumento uma dimensão profundamente humana e emocional. Alcobaça é maravilha pela arquitetura, pela história e pela sensação de eternidade que emana das suas naves imensas. Óbidos, a vila amuralhada que parece parada no tempo. Óbidos é uma maravilha de escala diferente. Não impressiona pela monumentalidade de um grande mosteiro ou pela vastidão de uma paisagem natural, mas pela perfeição do conjunto. Cercada por muralhas bem preservadas, esta vila medieval parece suspensa no tempo. As ruas estreitas, as casas caiadas, as flores nas janelas, as igrejas, o castelo e a atmosfera serena fazem de Óbidos um dos lugares mais encantadores de Portugal. Ao caminhar pelas suas pedras antigas, percebe-se que a maravilha aqui está na harmonia. Óbidos representa a permanência de uma forma de urbanismo histórico que, em muitos lugares da Europa, se perdeu ou transformou radicalmente. O Porto. Grandeza urbana, rio e pedra. No norte de Portugal, o Porto ergue-se sobre encostas voltadas para o Douro. É uma cidade de caráter forte, de pedra escura, de pontes impressionantes e de uma beleza urbana intensa. A ribeira, com as suas fachadas coloridas e o rio em movimento constante, é uma das imagens mais reconhecíveis do país. Mas o Porto é muito mais do que um postal. É cidade de comércio, de vinho, de trabalho, de memória e de orgulho. As igrejas barrocas, as estações revestidas a azulejo, as caves de vinho do Porto, as pontes metálicas e a relação constante com o Douro criam uma paisagem profundamente cinematográfica. O Porto é maravilha, porque combina autenticidade, monumentalidade e uma identidade urbana muito própria. O Vale do Douro, uma obra humana esculpida na montanha. Entre as maiores maravilhas de Portugal está o Vale do Douro. Poucos lugares no mundo mostram de forma tão evidente a união entre natureza e trabalho humano. Ao longo dos séculos, gerações de homens e mulheres transformaram encostas quase impossíveis em socalcos vinícolas de extraordinária beleza. O resultado é uma paisagem cultural única, onde o rio serpenteia entre colinas desenhadas por linhas agrícolas que parecem obras de arte. Na primavera e no verão, o verde domina. No outono, os tons dourados e vermelhos transformam o vale numa pintura viva. Barcos deslizam no rio, quintas antigas surgem entre as vinhas e pequenas aldeias observam silenciosamente o passar do tempo. O Douro é maravilha porque prova que a paisagem pode ser simultaneamente natural e civilizacional. É um território onde beleza, economia, tradição e memória convivem em equilíbrio raro. Coimbra, a cidade universitária e a memória do saber. Coimbra é uma das cidades mais simbólicas de Portugal. Antiga capital do reino e sede de uma das universidades mais antigas da Europa, a cidade ergue-se sobre o Mondego como um espaço profundamente ligado à cultura, ao saber e à tradição académica. A Universidade de Coimbra, com a sua biblioteca joanina, claustros, pátios e vista sobre a cidade, é uma das grandes maravilhas do património português.
A atmosfera estudantil, os trajes negros, as serenatas e o peso histórico das instituições conferem a Coimbra uma identidade muito particular. Aqui, a maravilha não reside apenas na arquitetura, mas na continuidade intelectual. Coimbra representa séculos de conhecimento, debate, formação e vida cultural. Aveiro e os canais. A delicadeza de uma paisagem aquática. Aveiro oferece outra forma de maravilha. Aqui, a água define a cidade. Os canais, os moliceiros coloridos, as pontes, as fachadas. A arte nova e a proximidade da ria criam um cenário diferente de qualquer outro em Portugal. A cidade liga-se à água de forma estética e económica. Salinas, pesca, navegação e comércio moldaram a sua identidade. Hoje, Aveiro é um lugar onde tradição e delicadeza visual se encontram, criando uma das paisagens urbanas mais singulares do país. O Algarve. Falésias, grutas e luz do sul. No extremo sul de Portugal, o Algarve revela uma das faces mais impressionantes da natureza portuguesa. Falésias douradas, grutas marinhas, praias escondidas, águas translúcidas e uma luz intensa criam um cenário de rara beleza. Lugares como a Ponta da Piedade, Benagil, Praia da Marinha e as extensões costeiras do Sotavento Algarve mostram a força escultórica do mar sobre a rocha. Mas o Algarve não é apenas litoral. O interior guarda aldeias brancas, amendoeiras, figueiras, laranjais e tradições que recordam a herança mediterrânica e árabe. A maravilha algarvia está nessa combinação entre dramatismo costeiro e serenidade solar. Évora, a joia do Alentejo. No interior alentejano, Évora destaca-se como uma das cidades históricas mais belas de Portugal. Classificada como Património Mundial, combina muralhas, templo romano, catedral, conventos, ruas antigas e uma atmosfera de contemplação. Évora é maravilha porque concentra milénios de história num espaço urbano harmonioso. Romanos, mouros, reis, religiosos, comerciantes e estudantes deixaram marcas na cidade. Ao mesmo tempo, o ritmo alentejano, mais lento e silencioso, dá ao lugar uma dignidade especial. Monsaraz, a vila suspensa sobre a planície. Monsaraz é uma pequena maravilha de pedra e horizonte. Erguida sobre uma elevação, com vista ampla sobre a planície alentejana e a barragem do Alqueva, esta vila muralhada parece guardar uma forma antiga de olhar o território. As casas brancas, a muralha, o castelo, o silêncio e a vastidão da paisagem tornam Monsaraz um dos lugares mais poéticos de Portugal. É maravilha porque mostra que a grandeza não depende da escala. Às vezes basta o encontro entre espaço, luz e memória. Marvão e as fortalezas da Raia. Na fronteira leste, Marvão ergue-se dramaticamente sobre a serra, como uma fortaleza suspensa. O castelo, as muralhas e a posição dominante fazem dele um dos cenários mais impressionantes do país. Marvão recorda séculos de defesa, fronteira e vigilância. É uma maravilha de estratégia e paisagem, onde a arquitetura militar se funde com a montanha. Serra da Estrela, a altura e o inverno português. A Serra da Estrela é a montanha maior de Portugal continental e uma das suas grandes maravilhas naturais. No inverno, neve e gelo transformam a paisagem. No verão, vales glaciares, lagoas e pastagens revelam outra face do território. A serra é um mundo próprio, com aldeias de granito, tradição pastoril, queijo da serra e um silêncio de altitude que contrasta com o litoral movimentado. É maravilha porque oferece a Portugal uma dimensão montanhosa, inesperada e poderosa. Os Açores, o Atlântico em estado bruto. No meio do Oceano Atlântico, os Açores surgem como uma das maiores maravilhas naturais de Portugal. Formado por 9 ilhas vulcânicas, o arquipélago impressiona pela intensidade da paisagem. Lagoas em crateras, montanhas verdes, falésias abruptas, fumarolas, águas termais, hortênsias, campos abertos e o azul imenso do oceano compõem um território de grande força visual. São Miguel, Terceira, Pico, Faial, Flores e as restantes ilhas apresentam cenários distintos, mas unidos pela energia vulcânica e pelo isolamento atlântico.
Os Açores são maravilha porque mostram uma natureza viva, profunda e quase primordial. A Lagoa das Sete Cidades e o mistério das crateras. Entre os lugares mais icónicos dos Açores está a Lagoa das Sete Cidades. Vista do alto, a cratera parece um mundo fechado em si mesmo, onde verde, azul, neblina e silêncio criam uma imagem inesquecível. A paisagem tem algo de lendário. As margens, os miradouros, as nuvens baixas e a sensação de isolamento fazem deste lugar uma das mais fortes expressões da beleza portuguesa. A Ilha do Pico. Montanha, vulcão e vinha negra. Na Ilha do Pico, ergue-se a montanha mais alta de Portugal. O cone vulcânico domina o horizonte e dá à ilha uma presença visual singular. À sua volta, os campos de lava negra contrastam com o verde e o azul do mar. As vinhas do Pico, plantadas em corraletas de pedra para proteção contra o vento, formam uma paisagem cultural de enorme originalidade. É uma maravilha onde o esforço humano dialoga com a rudeza vulcânica. Madeira. A Ilha Jardim entre o céu e o oceano. A Madeira é outra das grandes maravilhas portuguesas. Montanhosa, verde, abrupta e profundamente atlântica, a ilha oferece cenários dramáticos de arribas, levadas, florestas úmidas e vistas oceânicas. O Funchal desce em anfiteatro sobre o mar. As levadas percorrem montanhas e vales, revelando um engenhoso sistema tradicional de água. A floresta laurisilva, relíquia viva de ecossistemas antigos, acrescenta à Madeira um valor ecológico extraordinário. A ilha é maravilha porque parece concentrar num espaço reduzido uma diversidade imensa de formas, climas, texturas e atmosferas. O Cabo da Roca, onde a terra termina e o mar começa. Na costa de Sintra, o Cabo da Roca representa um dos lugares mais simbólicos de Portugal. É o ponto mais ocidental da Europa continental, onde as falésias caem abruptamente sobre o Atlântico e o vento domina a paisagem. Aqui, a maravilha é sobretudo geográfica e emocional. É um lugar de fronteira, de fim e de abertura. A sensação de estar diante do oceano imenso, no limite da terra, resume de forma poderosa a vocação atlântica portuguesa. Nazaré. O mar, as ondas e a força do Atlântico. A Nazaré tornou-se conhecida em todo o mundo pelas suas ondas gigantes, mas a sua maravilha não se resume ao espetáculo contemporâneo do surf extremo. A vila mantém uma forte identidade piscatória, uma relação profunda com o mar e uma presença visual muito marcante. As arribas, a praia, o sítio e o canhão submarino que gera ondas monumentais fazem da Nazaré um dos lugares mais impressionantes da costa portuguesa. Guimarães, o berço da nação. Guimarães ocupa um lugar especial na história portuguesa. O castelo, o Paço dos Duques, o centro histórico bem preservado e a ligação simbólica ao nascimento do país fazem desta cidade uma maravilha patrimonial e identitária. É aqui que a história de Portugal ganha um dos seus cenários mais densos. Guimarães é mais do que bela, é fundadora. Braga e o Bom Jesus, espiritualidade, escadaria e patrimônio. Braga, uma das cidades mais antigas do país, combina tradição religiosa, arquitetura e vida urbana. O Santuário do Bom Jesus do Monte, com a sua escadaria monumental, é uma das imagens mais icónicas do património português. A subida, os jardins, as fontes e a composição cênica tornam este lugar uma maravilha visual e espiritual. Conclusão: Portugal como país de maravilhas. Portugal é um país onde a maravilha assume muitas formas. Está nos grandes monumentos e nas pequenas vilas. Nas montanhas, nas falésias, nas ilhas, nos vales, nas cidades e na memória que atravessa cada paisagem. É uma terra onde o oceano moldou a história, onde a pedra guardou séculos de fé e poder, onde a natureza criou cenários inesquecíveis e onde a cultura transformou território em identidade. Viajar por Portugal é descobrir que a beleza não está concentrada num único lugar. Está espalhada por todo o país, em formas diferentes, em ritmos diferentes, em paisagens e monumentos que juntos compõem um dos patrimónios mais ricos da Europa. Portugal não é apenas um destino, é uma coleção de maravilhas.